Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Eu vou tomar aqui o... Queria agradecer à professora Maria Helena Monteiro, a presidente da APDSI, também à professora Filipa Fisch, e cumprimentar-vos a todos. Eu vou tentar ser muito rápido. Nestas apresentações eu tento sempre, mais do que fazer uma apresentação muito expositiva, partilhar aquilo que são as minhas preocupações institucionais, naturalmente, e aquilo que eu acho que são os grandes desafios, onde uma audiência altamente qualificada como a vossa pode ajudar. Pode passar o próximo slide, por favor, que acho que não está aqui o ponteiro a funcionar. Não, já está. Não sei se conhecem, este é o Hans Rosling, um dos grandes divulgadores de ciência, e diz-nos uma mensagem muito simples, que não podemos compreender o mundo sem dados, mas os dados só por si não chegam para compreendermos o mundo. E isto acho que é uma mensagem bastante importante também pelos apaixonados pela ciência de dados e pela sociedade de informação. Estas são as minhas três grandes inquietações. Uma relacionada com a confiança, como é que nós conseguimos gerir a confiança do cidadão para utilizarmos os seus dados. Outra, um desafio constante que muitos de nós batalhamos aqui diariamente com a integração dos dados e como é que conseguimos que essa integração melhore a vida das pessoas, e depois também como é que gerimos a administração. Eu, em particular, estou preocupado com a inovação na administração pública, como é que a administração pública se pode tornar mais inovadora. Sobre confiança, acho que para esta audiência não preciso de extensivamente falar sobre os problemas da confiança e a forma como ela é pontualmente abalada, e acho que isto é também preciso dizer, com leaks de dados e ciberataques. E eu acho que a grande mudança é passarmos por uma visão de gestão da confiança do cidadão e como é que estes aspectos pontuais nós depois conseguimos recuperar a confiança do cidadão. Aqui alguns dados da OCDE que não deixam de ser um pouco preocupantes, em que metade dos portugueses não confia que os seus dados sejam utilizados para fins legítimos. Só a nota para salvaguardar que estes dados não são específicos para a saúde. Portanto, eu acho que no panorama da saúde, apesar de tudo, estamos um pouco melhor, mas não deixa de ser preocupante aqui a questão da confiança, como é que nós aumentamos estes níveis de confiança. A outra parte da confiança está relacionada também com a força de trabalho, e acho que para esta audiência é também muito importante nós falarmos de como é que se mantém uma força de trabalho qualificada. A pandemia trouxe muitas coisas muito particulares. Eu gosto sempre deste exemplo para esta audiência. COBOL é uma linguagem de programação muito antiga e a certa altura os serviços de segurança social que processavam os subsídios de desemprego nos Estados Unidos precisavam de alguém para atualizar os programas, só que as pessoas estavam todas reformadas, porque quem desenvolveu este sistema nesta linguagem já tinham todos 60 ou 70 anos, não acabou por ser um episódio caricato. Este é outro livro bastante interessante, de uma autora americana, porque é que os governos estão a falhar na digitalização. Eu estou a ler e recomendo, que é uma leitura bastante edificante. As três mensagens: a gestão da confiança, a melhoria nos processos e na segurança das organizações. Acho que aqui a APDSI pode também ajudar nestes processos. E eu não falei, mas acho que é também muito importante refletirmos sobre a desinformação, que é um fenómeno crescente e que tem ferramentas, eu pelo menos sinto que somos ainda muito frágeis para lidar com estes aspectos. O segundo grande pilar, eficiência na integração de dados. Eu coloquei aqui ineficiência na integração de dados, também para lançar alguns desafios. Esta foi uma arquitetura que na Direção-Geral da Saúde utilizámos para estudar
a Covid-19 durante a pandemia e que vem aqui que integra várias bases de dados. Para algumas pessoas que dizem que que as bases de dados não falam entre elas já falam. Podem não falar às vezes muito fluentemente, mas já dizem umas palavrinhas. E depois algumas coisas que fizemos com estes dados foram cruciais para nós conseguirmos perceber o efeito da vacinação na população portuguesa e utilizamos também para perceber os fenómenos de clustering de dados e também sobre a hesitação vacinal. Ainda sobre a integração de dados, um exemplo, muito recente, outro já não tão recente, a forma como integramos o público e o privado. E isto também já está a acontecer com a integração da plataforma Vacinas, que comunica com os prestadores do privado, das farmácias, em que têm acesso só à informação que precisam. Não têm acesso ao sistema, têm acesso à informação que precisam para prestar um bom serviço ao cidadão e em segurança. Desafios. RGPD é um grande desafio, enfim, não é uma lei, nós só temos que a cumprir, mas não deixa de ser um desafio pela carga burocrática que traz e a cada vez que instituições públicas têm de partilhar dados, nós temos que fazer um protocolo de partilha de dados. Eu já perdi a conta aos protocolos que estão assinados, que estão em desenvolvimento. Acho que provavelmente era necessário aqui um chapéu, pelo menos no setor da saúde, que torne menos burocrática esta partilha de dados e que a cada vez que a DGS precisa de partilhar dados com o Infarmed, com a ACSS, haja uma cobertura chapéu para esta partilha de dados e que não seja tão circunstancial, e isto envolve muito trabalho dos DPOs, de todas as equipas envolvidas. Eu percebo a preocupação do legislador europeu e do legislador nacional, mas acho que pelo menos um chapéuzinho para o Ministério da Saúde podíamos ter. Mensagens principais. A integração de dados já existe, vai fazendo o seu caminho, obviamente tem muito a melhorar. Integração da opinião do utente, acho que este é um passo que estamos ainda muito incipiente, e depois a desburocratização do processo de partilha de dados. Sobre inovação, quais é que são as mensagens principais? Uma que eu acho que é sempre útil, desculpem a shameless self-promotion, da inteligência artificial. Nós, na Direção-Geral da Saúde, temos um algoritmo de inteligência artificial já em produção que permite a codificação das causas básicas de morte em tempo real, que depois é validada por um humano. Portanto, há inovação e há inteligência artificial na administração pública. Um exemplo de insucesso. E porque é que eu acho que os insucessos são também úteis? Do Stay Away Covid, quem é que não se lembra da Stay Away Covid? Eu tenho uma opinião muito particular, acho que não foi particularmente bem sucedida, ainda assim acho que foi fundamental. E acho que é fundamental que a administração pública inovadora tem de poder ser capaz de arriscar e de vez em quando falhar, porque só a verdadeira inovação, aquela que tem risco de por vezes falhar, ou por imaturidade tecnológica, ou por imaturidade na adoção da tecnologia, é que acho que é verdadeiramente inovação. Qualquer coisa que seja um sucesso garantido, acho que provavelmente não é uma verdadeira inovação. Aqui deixo outro, acho que é um paper bastante interessante sobre a adoção do ChatGPT. Eu sempre que dou uma palestra agora pergunto quem é que tem o ChatGPT Plus, quem é que assina? Monoar. O Plus ainda não. Ok. Eu recomendo, acho que pelo menos assinarem um mês, custa 20 euros, 24 euros, recomendo a assinatura para experimentar. E o que é que este artigo diz? Que quem usa o ChatGPT Plus é mais produtivo de quem não usa. E eu acho que esta é uma das grandes mensagens, como é que nós incorporamos a inteligência artificial no nosso dia-a-dia para nos tornarmos mais produtivos. Mensagem final para esta audiência, a questão do investimento, e aqui o setor privado é fundamental.
é também necessário mais investimento privado no setor da inovação, senão o espaço europeu vai sempre ficar atrás daquilo que é o investimento que é feito nos Estados Unidos e na China. Termino com uma provocação, que é uma coisa que eu ouço muito sobre não há dados. E deixo aqui, nós precisamos muitas vezes ter aquilo que é a grande figura, the big picture, para não nos focarmos de não tenho este dado e preciso muito deste dado, mas será que o dado era mesmo preciso para decidir e que informação adicional é que esses dados trazem? Um exemplo sobre coisas que nós sabemos, por exemplo, sobre, isto é a prevalência de tabagismo em Portugal, que está, apesar de tudo, no esquema dos países da OCDE, não está mal, mas nós sabemos que a cada redução deste ponto percentual de tabagismo temos ganhos em saúde enormes. E acho que isto, há coisas que, pegando naquilo que foi o tema desta palestra, a promoção da saúde, nós muitas vezes não precisamos de mais dados para decidir. Termino como comecei, acho que esta é uma grande mensagem do Hans Rosling. Precisamos de dados, mas os dados sozinhos não nos ajudam a compreender o mundo. Muito obrigado. Olá, muito bom dia a todos. Queria começar com uma nota de agradecimento, naturalmente, à direção da APDSI, pelo amável convite que dirigiu à direção executiva para estar aqui presente hoje, é um gosto muito grande. E uma nota de satisfação por estar aqui a partilhar o painel com o professor André Peralta, elemento ilustre da minha geração e, curiosamente, um painel que não é muito equilibrado geracionalmente, mas que eu também acho que é um bom sinal, é um sinal de futuro e também de risco que o nosso país tem assumido e que a administração pública tem assumido, porque por muito aquilo que se diga que é importante dar o lugar aos jovens, muitas vezes falta passar da teoria à prática. Eu acho que eu tenho a honra de poder ser um exemplo disso e eu acho que o André é um ótimo exemplo daquilo que de bom a nossa geração tem e é sempre desafiante estar num painel com alguém como o André. Dito isto, para começar, o que é que eu gostava de partilhar convosco? Aqui há alguma... não sei se estarei totalmente de acordo com tudo aquilo que o André aqui suscitou, porque eu acho que algumas foram provocações, mas acho que este é um estudo interessante que, para começarmos, é importante... pode fazer sentido referir. É um estudo já de 2020, os dados dirão respeito aos anos anteriores, mas que mostra que no panorama internacional, por muito que nós tenhamos este complexo de português de que aqui tudo é mau, os sistemas não comunicam, há desintegração, também há coisas que funcionam bem, há coisas que nos tornam referência. E eu acho que aqui, já referiram muitas vezes o nome dele aqui hoje, o professor Henrique Martins, é um dos grandes responsáveis por aqui um indicador aqui exemplar que nós temos, que é a prescrição eletrónica, por exemplo, em que nós somos liderantes a nível internacional. E que foi uma guerra. Eu lembro que na altura até havia quem quisesse fazer greve à prescrição eletrónica, que era assim uma coisa, greves digitais. E, portanto, poderão ver que Portugal compara bastante bem em muitas destas dimensões e, portanto, eu acho que isto é uma boa base de discussão. Portanto, afinal, nós até fazemos algumas coisas bem e quando nos empenhamos e corremos estes riscos na administração pública, muitas vezes eles correm muito bem. A prescrição eletrónica é um exemplo. Depois, falar daquelas que são as tendências internacionais. Eu acho que o Fórum Económico Mundial costuma emitir uma série de bons relatórios nesta área. Já deste ano eu acho que é interessante perceber que uma das grandes tendências será então a parte do digital e das tecnologias da saúde e nomeadamente a parte da inteligência artificial no que diz respeito então à prestação de cuidados de saúde. Portanto, a tendência é esta, já estamos a fazer coisas bem nesta área, então o que é que nos falta para evoluir? E aqui falarmos um bocadinho porque é que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje porque sou membro deste órgão que foi criado há quase precisamente um ano, é 1 ano e 2 dias, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que por si só também manifestou uma vontade de querer fazer e gerir
a saúde e o Serviço Nacional de Saúde de forma diferente. A vontade de querer, a capacidade e a humildade de assumirmos que alguma coisa não estava a funcionar, cronicamente, e, portanto, um risco. Fomos inspirar-nos nos ingleses, nos dinamarqueses, talvez nos tenhamos ido inspirar neles, mas, de facto, foi um risco separar a gestão política da gestão técnica dos nossos serviços de saúde. Aqui conta um bocadinho a história deste ano, em que desde a criação deste órgão, e aqui nós não deixamos de ser portugueses, e infelizmente não deixamos de ter alguns vícios da administração pública. Primeiro dizemos que vamos criar, depois arranjamos a pessoa, e depois, passado um ano, damos instrumentos a essa pessoa para ter recursos para fazer aquilo que ela foi chamada a fazer. Mas será que, apesar de não termos tido estatutos durante esse ano, estivemos parados? Pronto. Vamos responder esta questão. Gostava de partilhar convosco aquelas que foram as 10 dimensões prioritárias de atuação que foram apresentadas no discurso tomado de posse do nosso diretor executivo, professor Fernando Araújo, há um ano atrás. E eram estas 10. Muitos poderão dizer, são 10, são imensas, e ali cabe praticamente tudo. Cabe praticamente tudo, mas eu acho que aquilo que é de fundamental está lá bem detalhado. E se repararmos, a área das tecnologias e do digital merecem quase 20% deste nível de prioridade, num sistema em que nós sabemos que há grandes pressões, nomeadamente a nível do acesso. E, portanto, nós vamos ali apostar na evolução tecnológica e também implementar uma verdadeira revolução digital. Ou seja, dar continuidade àquilo que nós já fazíamos bem, mas que não podemos ficar à sombra da bananeira a viver disso. Neste contexto, o que é que já foi conseguido? Um reforço do programa orçamental em cerca de mais 1,2 mil milhões de euros, mas eu costumava dizer e costumo dizer que despejar dinheiro em cima dos problemas não os resolve, muitas vezes até os agrava. E, portanto, isto sozinho não chega. Isto só faria sentido se fosse um instrumento para canalizar uma transformação. E parte desta transformação também está no próximo Orçamento de Estado, que tem a ver, pela primeira vez, com a consagração de uma verdadeira autonomia das instituições, dos hospitais, para decidirem. Exemplos disso, para decidirem em termos de contratações, para decidirem em termos de compras, coisa que até agora não existia, porque um hospital público, para contratar um médico, tinha de pedir 3 ou 4 ou 5 autorizações e, portanto, isto demorava meses e era o cúmulo da ineficiência. Muito bem, os estatutos foram publicados, então passado um ano, os estatutos da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, e aqui vemos vários departamentos que eu acho que são elucidativos também da dimensão da organização que é o Serviço Nacional de Saúde. Muitos poderiam dizer, isto são imensos departamentos. Se formos bem ver, uma entidade que tem 150 mil profissionais, que serve 10 milhões de cidadãos, provavelmente 11 departamentos são adequados, sendo que eles não são duplicações de outros departamentos, eles vão, sim, substituir alguns outros departamentos existentes. Por exemplo, em muitas destas situações, um departamento substitui 5, que eram os 5 departamentos das administrações regionais de saúde. E falamos destes departamentos. Isto é o futuro, é agora o que vai acontecer, mas ainda, ao presente dia, esta é a imagem, é a fotografia que nós temos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos 99 instituições, vários níveis. Vemos as administrações regionais de saúde, nós vemos os agrupamentos de centros de saúde, que têm cada um deles a sua direção executiva, nós temos os centros, temos as unidades hospitalares, e dentro das unidades hospitalares, centros hospitalares, nós temos dois tipos, que temos os hospitais EPEs e temos os hospitais SPAs, que eram aqueles hospitais mais pequeninos, muito específicos, que tinham ainda menos liberdade de decisão do que os hospitais empresa. E depois também temos as PPPs e temos todas as outras entidades centrais. Ou seja, temos um sistema que por si só, na sua orgânica, é um sistema fragmentado. Dificilmente um sistema com esta orgânica e com esta organização será ou seria muito ágil. E vocês já vão perceber o que é que isto tudo tem a ver com dados. Porque eu acho que, se nós queremos ter a capacidade de agilizar e de integrar dados, a própria infraestrutura tem de estar desenhada dessa forma e tem de ser amiga dessa partilha e dessa comunicação. Neste momento, o sistema que nós temos não é, eu atrevo-me a dizer que é ingerível.
ingerível. Se o diretor executivo quiser tomar uma decisão e ter na mesma sala todos os dirigentes envolvidos, são precisas para aí 4 ou 5 salas destas. Não sei se isto é eficiência ou antes. Acho que isto não é eficiência. E, portanto, aquilo que nós vemos é que nós temos um sistema fracionado, gosto de dizer, em que os cuidados de saúde estão muito segmentados, partidos, as lideranças estão muito segmentadas e partidas, há pouca autonomia. E o que é que nos mostra a evidência? É que quanto mais a segmentação, menor é a qualidade dos cuidados de saúde prestados, ou, dizendo de outra forma, quanto maior é a integração dos cuidados, maior é a qualidade dos cuidados de saúde. E, portanto, o que é que nós aqui pensamos? Que era importante então nós integrarmos mais. O caminho é a integração de cuidados, e podemos ver isto a vários níveis, mas aqui falando da parte estrutural, temos a integração horizontal e vertical, e depois a parte funcional, de que vos vou falar aqui um bocadinho, e que também aqui a parte dos dados é muito importante. No que diz respeito às dimensões de integrações que moveram esta reforma que agora tem gerado tanta polémica. Nós já tínhamos uma integração, por assim dizer, horizontal das instituições. Nós tínhamos os agrupamentos de centros de saúde e tínhamos os agrupamentos de centros de saúde, ele está a passar muito rápido, e tínhamos os centros hospitalares. Portanto, essa integração já estava feita. O que é que faltava e o que é que estava a falhar? Estava a falhar a integração dos diferentes níveis de cuidados. Porquê é que isto era mau? Porque, de facto, os doentes e os utentes tinham acesso ao nível de cuidados, por exemplo, cuidados de saúde primários, mas depois, sempre que precisavam de transitar para um nível diferente, ficavam perdidos no sistema. Isto porque, como tinham lideranças e eventualmente prioridades desfasadas, os profissionais e os atores de cada um destes níveis de cuidados não tinham grandes incentivos para comunicar. E quando os incentivos não são os mesmos, quem é que acaba por ser prejudicado aqui são os próprios utentes que ficam perdidos no sistema. E, portanto, surge aqui um modelo eventual que traga ou integre estes vários níveis de cuidados, que permita esta integração vertical, que permita integrar a comunidade, cuidados subprimários, cuidados hospitalares, cuidados sociais e até as farmácias. Indo aqui buscar o gancho também que o professor André Peralta aqui falou. Unidades locais de saúde. Este era um modelo que já existia no Norte, não só no Norte, existiam 8 no Norte e no Sul, mas diz-se, e os dados também mostram, que talvez aquele que tenha sido a implementação do modelo mais bem sucedida tenha sido a Unidade Local de Saúde de Matosinhos. O que é que o alargamento deste modelo ao resto do país, enquanto veículo desta integração vertical, implica ou implicou? Implicou um novo regime de contratualização, implicou a alteração do paradigma de financiamento, porque até agora o que é que nós tínhamos? O próprio financiamento não incentivava a integração nenhuma. De um lado, eu tinha os hospitais que recebiam por produção, quanto mais consultas, quanto mais exames fizessem, mais recebiam, por isso não é nada estranho nós olharmos para as urgências hospitalares e nós vemos as urgências cheias de casos verdes e azuis, até do ponto de vista de financiamento. Porquê? Porque os hospitais recebem por esses doentes que não tinham de lá estar. E, portanto, há um incentivo perverso. Nós dizemos assim, não têm de ver os doentes verdes e azuis. Mas eles, se não os virem, estão a perder financiamento. Por outro lado, os cuidados de saúde primários, as USFs, têm a sua carteira de utentes. Portanto, eles são pagos para gerir bem aqueles utentes. Quanto menos vezes eles lá forem, melhor. Mais bem gerido. E, portanto, há incentivo para aqueles utentes serem bem tratados. Mas os que não têm ou que não estão naquela lista, não há nenhum incentivo para ninguém os ver. E, portanto, vão para as urgências, não os quer aqui. Portanto, é um ping-pong. Uns que querem ver muitas urgências, outros que não os querem lá. E, portanto, porque é que isto acontece? Porque o financiamento estava errado. E, portanto, o que é que passa aqui a acontecer? Passa a ser um financiamento único para todas as entidades daquela região e que é por capitação. O que é que isto quer dizer? Cada utente vale um valor em termos de risco. Esse valor é pago a priori. Funcionamos um bocado como as seguradoras. Ou seja, o Estado financia e a entidade prestadora de cuidados daquela região vai ter de gerir os cuidados da melhor forma para conseguir gerir com aquele valor. O que é que isto vai fazer? Com que, de facto, os cuidados de saúde primários sejam a porta de entrada. Porque é muito mais barato
tratar e gerir bem os doentes nos cuidados de saúde primários do que os ter hospitalizados. Isto foi um trabalho enorme. As pessoas dizem, isto é muito rápido. Não tem ali um artigo de opinião de que isto é uma reforma demasiado estrutural para ser feita tão rápido. Pois, nós em Portugal estamos fartos de estratégias e reformas que nunca viam a luz do dia, porque era importante ver e discutir e mais estudos. E, portanto, certamente, às vezes essas pessoas estão habituadas ou estariam habituadas a discutir durante 5 anos até que mudasse um governo e que nada acontecesse. Pronto, o paradigma agora não é esse. Portanto, durante um ano houve muito trabalho feito, foram envolvidas mais de 70 instituições, 1.500 profissionais e, de facto, nós conseguimos que em cada região, cada um dos representantes dos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e autarquias, fossem eles próprios a desenhar um plano de negócios. O que é que eles querem que seja a unidade local de saúde daquela região? E foi por isso que nós tivemos, então, a consagração disto, 2 semanas antes da admissão da apresentação da admissão do nosso Primeiro-Ministro. Eu acho que foi por uma unha negra, mas pronto, mas vai acontecer. E, de facto, a 1 de janeiro, nós temos uma nova forma de organização, pelo menos no papel. E eu digo que é pelo menos no papel porque aí é que começa a grande parte do trabalho. As pessoas acham, a 1 de janeiro fica tudo diferente e vai tudo melhorar e isto vai ser tudo integração. Não, a 1 de janeiro há um compromisso e já não há volta a dar. E, portanto, a partir de 1 de janeiro começa esta transformação no terreno. A partir de 1 de janeiro, o Serviço Nacional de Saúde vai ser assim. De 99 instituições com 99 lideranças e conselhos de administração, passamos a ter 44. O que é que permitem estas 44? Real integração vertical, já prevendo a integração horizontal anterior. O que é que aqui fica por fazer? Quais são as oportunidades e os desafios? Oportunidades e necessidades. Esta integração vertical em cada OLS vai implicar e obrigar que, uma vez por todas, os sistemas de informação dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares sejam os mesmos, partilhados. Acabou esta ideia de que o meu é que é bom e agora há o meu prestador e eu não tenho que ter o mesmo do hospital e depois o exame não comunica. É o mesmo sistema. De uma vez por todas, é o mesmo patrão, é o mesmo Conselho de Administração, é o mesmo sistema. Se isto vai ser feito num mês ou em 2, não. Mas isto vai acontecer e é o único caminho. O que é que nós temos de garantir? Que não cometemos os erros do passado. Eu lembro de ter ouvido muitas vezes o professor Henrique Martins falar que houve aqui uma altura na gestão do Serviço Nacional de Saúde em que havia muita liberdade e cada um comprava os sistemas que queria e que depois foi preciso desfazer uma teia de sistemas diferentes. Aqui é garantir que todos usam, estas unidades locais de saúde, usam pelo menos ou os mesmos sistemas ou os mesmos princípios e sistemas que comuniquem. Porque pela primeira vez nós vamos conseguir ter dados comparáveis. Aqui, falando então das 2 últimas dimensões. Portanto, tivemos uma organização do ponto de vista estrutural, a partir de 1 de janeiro, e agora também é importante as outras 2 dimensões. Na área da evolução tecnológica, eu acho que é importante referir que foi anunciado, creio que foi na passada semana, a concretização de uma das dimensões do PRR. E porquê é que eu vos estou a dizer isso? Vocês vão dizer, o PRR já estava previsto. Não, porque o risco era não se concretizar, e é não se concretizar, e portanto foi concretizado. E na dimensão da transformação tecnológica do Serviço Nacional de Saúde. Foram 117 milhões de euros que nos vão permitir, durante 2024, nós darmos um avanço tecnológico no SNS brutal, como não se viu de uma vez só em anos. Portanto, aqui frisar que, além de tudo aquilo que foi renovação do parque tecnológico, frisar aqui a robótica. E a robótica, que também tem muito a ver com dados, e podemos discutir isso, mostra-nos que nós estamos 15 anos atrasados face ao resto dos países europeus de referência. Por exemplo, em Inglaterra nós temos um robô para cada 350 mil habitantes. Nós, em Portugal, no setor público, tendo um robô, nós tínhamos um para 10 milhões, em 2023 já temos 5, em 2024 vamos ter 13, e aquilo que nos queremos aproximar é os rácios europeus. E os rácios, há quem diga que não são nada mais do que isso, do que números, mas implicam uma coisa, é que o sistema tem de estar a obrigar-se a evoluir tecnologicamente.
Se nós não tivermos robôs nos hospitais, nós não vamos conseguir atrair os nossos profissionais mais qualificados e não vamos formar aqueles que temos de formar para os desafios do futuro. Outro tema, também estratégico. A atração e o estabelecimento em Portugal do primeiro escritório da Organização Mundial de Saúde dedicado às tecnologias da saúde, robótica e empreendedorismo. Porquê é que isto é relevante? É relevante porque, de facto, nós ao trazermos o conhecimento internacional para terras portuguesas, inevitavelmente, nós vamos estar a facilitar o contacto e a difusão de inovação em Portugal e o teste em Portugal destas tecnologias que querem ser disseminadas para o resto da Europa. Isto é um processo em curso. Se vocês acharem que a administração pública em Portugal é lenta, então se formos falar das Nações Unidas em termos de processos e de negociais, e está aqui a Filipe Fiz para confirmar isso, então eles são ainda mais burocráticos. Está em curso, há documentos e compromissos assinados, esperamos que em 2024 seja implementado. Finalmente, a parte da revolução digital. Não vou aqui alongar-me sobre o simpósio da Organização Mundial de Saúde que foi organizado cá, mas em que Portugal esteve muito presente e mostrou que, de facto, é um player a ter em conta no panorama internacional. Mas vamos dar aqui um exemplo, que é daquela front page do SNS 24 atualmente, em que, agora parece um dado adquirido, mas aqui falámos um bocadinho mais daquilo que eu Secretário de Estado deu aqui um lamiré, mas que foram inovações que deram muito trabalho. Autodeclaração de doença. Muitos dos nossos profissionais de cuidados de saúde primários queixavam-se que não tinham tempo. E da burocracia. E que faziam coisas que não tinham de ser eles a fazer. Então, esta foi uma medida transformadora. O que é que fizemos? De facto, deixou de fazer sentido, e nunca fez sentido, acredito eu, que as pessoas, quando estavam doentes, tivessem de ir para o centro de saúde, ocupar o tempo de uma consulta, para depois provar, pedir ao médico que dissesse a alguém que eles estavam doentes aí, se eles estavam doentes no centro de saúde, que é pior ainda. Passavam lá horas a fio, desperdiçavam recursos. E, portanto, eu não sei se vocês têm noção que esta evolução tecnológica e digital, que agora é possível fazer ou no espaço do cidadão ou através da linha, poupou cerca de 1 milhão de consultas nos cuidados de saúde primários. 1 milhão de consultas. Isto é brutal. Medicação habitual, renovação da prescrição. Mais outra coisa, que a integração de sistemas entre farmácias e cuidados de saúde primários permitiu. As pessoas que estavam e que iam para os cuidados de saúde primários e para os centros de saúde renovar a medicação de 3 em 3 meses, isso não fazia qualquer tipo de sentido. Se for um doente estabilizado. Portanto, partilha de dados e confiança. Aqui a confiança é muito importante. O acesso aos exames a nível digital, eu acho que já falamos e é fundamental, mas não me vou alongar, e as receitas também. Aqui também falar, e este é o meu último slide, das várias dimensões que eu acho que nós temos de ter em conta em todo o caminho que temos a percorrer. Primeiro é a parte estratégica, a direção estratégica e o investimento. Porque nós podemos estar numa era digital, podemos dizer que o futuro da saúde é digital, mas se não houver real visão e liderança, nada acontece. E tem de haver empenho político e das lideranças técnicas. E, portanto, é por isso que é importante daquelas 2 prioridades da direção executiva serem essas. É muito importante, não é só para parecer bem. Depois, o acesso aos dados. E aqui falámos de uma inovação que está em curso, as we speak, que tem a ver, pela primeira vez, com a partilha de dados entre o setor público e o setor privado e a garantia de que eles comunicam. E qual é que foi o primeiro ensaio? Vocês já ouviram falar, é um tema que eu agora me atormenta dia e noite, das maternidades, da crise, da ginecologia da obstetrícia. E um dos instrumentos que nós tivemos de usar para garantir que não haveria nunca problema nenhum de acesso por uma grávida foi a parceria com o setor privado. Só que surgiu logo um problema à cabeça. Então, se uma grávida é encaminhada do setor público para o setor privado, como é que os colegas do setor privado têm acesso aos dados clínicos? Isto não pode ser, porque isto eles vão ver tudo e é uma questão e eles vão usar os dados e isto é inseguro, pronto. Fizemos um teste primeiro com esse sistema, dentro de tudo que era a legalidade e as normas a que somos obrigados, e o que nos apercebemos é que funcionou tudo muito smoothly. Muito tranquilamente, os colegas médicos
conseguiram ter acesso aos dados através da plataforma que os outros colegas, qualquer outro médico do Serviço Nacional de Saúde consegue, para estas grávidas em específico, mediante a assinatura de um consentimento informado para isso. E, portanto, afinal, é útil a partilha de dados, não é um bicho-papão. Evoluímos para quê? Posteriormente, evoluímos para as farmácias, esta inovação, com a vacinação. Mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Por muito que agora haja muitos críticos da vacinação nas farmácias, há uma coisa que eu costumo responder e perguntar, que é, mas alguém já perguntou às pessoas o que é que elas preferem? Se preferem ir à farmácia lá de casa ou se preferem ter de ir para as filas do centro de saúde ou dos centros de vacinação? É que às tantas, se perguntássemos às pessoas o que é que elas preferem, isto não era sequer questão, não é? Ficava ao lado dos corporativismos e quem faz o quê, porque nós estamos aqui para servir os utentes, não é para dar emprego, ou para dar horas extra, ou para garantir direitos das classes. E, portanto, a integração, hoje em dia, é tão fácil como isso. Vou à farmácia, a vacina aparece-me no e-boletim. E lembrar-me que eu ainda estive na equipa, que também foi o professor Fernando Araújo, era o professor Fernando Araújo, secretário de Estado na altura, e estava o professor Henrique Martins, nos cuidados de saúde primária, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, quando digitalizamos o boletim de vacinas. E mesmo isso foi um salto civilizacional. Portanto, agora já não estamos na digitalização do livrinho. Estamos já em dar acesso a outros parceiros a esse livrinho. Qual é que é a última dimensão, agora para terminar? É a dimensão mesmo da partilha transversal de dados entre setor público e setor privado, sendo que partindo do pressuposto de que o utente é o dono dos seus dados. E, portanto, não é o setor público que vai dizer, não, tu és o dono dos teus dados, mas eu é que digo o que é que tu fazes com eles. Não, o utente é dono dos seus dados. E, mediante critérios de responsabilidade e critérios legais, qualquer profissional do SNS deverá poder aceder aos dados e aos exames que um utente fez, por exemplo, nos cuidados de saúde do privado, mediante a sua autorização, e vice-versa. Isto só poderá ser possível pela gigantesca quantidade de dados que nós vamos ter, através de uma gestão e de uma governança dos dados completamente diferente da que nós temos hoje em dia. Teremos de ter um órgão, e isto já de acordo com a nova legislação europeia, que eu creio que hoje foi aprovada, ouvi umas notícias sobre este tema, uma cabeça única, ou uma entidade única que seja responsável pela gestão dos dados, quer do público, quer do privado, em Portugal. E vamos precisar de uma coisa, que é o que estamos agora a discutir, que é quem é que fica então a tomar conta deles. Uma coisa vamos precisar é de um dos maiores data lakes de dados que vamos ter em Portugal na história. Isto também já está a ser tratado. Mas acho que é este o caminho. Porque, de facto, se queremos usar os dados e fazer tudo isto aqui, que foi aqui falado, nós precisamos, recapitulando, de ter organizações que estejam arquitetadas de forma a facilitar esta partilha de dados. Quando elas são pensadas, os dados têm de ser uma parte estruturante deste pensamento estratégico. Como eu vos disse, integração vertical com integração de dados, garantir integração horizontal com integração de dados. Depois precisamos, sem dúvida, da parte da confiança e precisamos ter as lideranças empenhadas, dizer-vos que muitas vezes vejo e tenho discussões com o professor Fernando Araújo, que é como é que nós vamos pôr mais inovações no Serviço Nacional de Saúde. Estamos agora a discutir a disponibilização na app do SNS, por exemplo, de um sistema de inteligência artificial que permite aos doentes fotografarem os seus sinais e haver uma triagem de risco dos doentes que precisam ter uma consulta de dermatologia automaticamente marcada daqueles que não precisam de ter. Isto vai permitir reduzir seriamente as listas de espera das consultas de dermatologia, mas é preciso haver empenho nisto e provar e testar. Porque se estamos à espera que sejam sempre os outros a fazer, os outros países a testar e a provar, vamos sempre andar 15 anos atrasados, como estamos agora na robótica. Finalmente, confiança. Confiança e accountability. De facto, mais integração, quer a nível entre instituições, quer público-privado, tem muitas vantagens potenciais, mas tem riscos. Isto só é possível fazer com base em grande confiança e em grande transparência entre as instituições. E é isso que estamos a trabalhar. Obrigado. Então, muito obrigada. Exatamente, venho aqui apresentar um estudo sobre a opinião dos portugueses sobre as tecnologias digitais em saúde. Foi um estudo feito em 2023 e que exatamente vem na sequência daquilo que quer o Dr. Francisco e o professor André falaram anteriormente e que foi feito por esta equipa que inclui a Cristina Camilo, Henrique Martins, Elvieta Campos, o Ricardo
Rodrigues, a Rita Espanha e a Júlia Garcia. Isto vai ser uma apresentação um pouco mais tradicional, com objetivos, metodologia, resultados e conclusões. A primeira parte da introdução, o professor, o Dr. Francisco Goiaba já falou deste estudo que mostra que neste contexto não é preciso convencer quem já está convencido que, de facto, os profissionais de saúde usam cada vez mais as tecnologias digitais na saúde e em Portugal, pelo menos ao nível da utilização das receitas sem papel, temos uma posição muito favorável relativamente àquilo que se passa no panorama europeu. E tudo isto, a questão das tecnologias digitais na saúde, dá-nos, com certeza, como tivemos ainda agora exemplos muito claros disso, respostas de oportunidades muito grandes na qualidade das respostas, mas levanta-nos também a alguns desafios ao nível, nomeadamente, do acesso à saúde e à inclusão, e por isso é que este estudo foi importante para termos alguns dados que nos permitissem pensar sobre isto. Estes dados, o objetivo foi avaliar as atitudes da população relativamente à saúde digital e, entendendo-se por saúde digital, a utilização de tecnologias digitais para permitir o acesso aos cuidados de saúde, por exemplo, a marcação de consultas, a utilização de teleconsultas ou a telemonitorização. Nós o que fizemos foi associarmos ao maior inquérito, ao inquérito mais conhecido ao nível europeu e mais validado ao nível europeu sob a opinião dos europeus, e candidatámos-nos a um estudo nacional integrado no European Social Survey, no inquérito social europeu, e que nos permitiu então ter acesso a uma amostra de qualidade para obtermos estes dados. Estes estudos nacionais que são associados ao European Social Survey são estudos que se fazem online e não por entrevistas diretas, o que leva a algumas limitações nos dados. Portanto, nós tivemos, a nossa população-alvo é a população portuguesa com mais de 18 anos e acesso à internet, e fizemos 403 entrevistas online em 2022, só de disponibilizar os dados agora, e a amostra é uma amostra que é variada em termos de idade, em termos de escolaridade, em termos de rendimento, e o que é menos variado é ao nível do uso da internet, visto que era um inquérito online e, portanto, 87% das pessoas utiliza a internet diariamente. Os resultados estão organizados em termos de atitudes e comportamentos, quer dizer, as opiniões que as pessoas têm sobre e aquilo que fazem. Relativamente às atitudes, nós tínhamos um conjunto de perguntas que organizámos, cujos resultados estão organizados em 5 grandes fatores, que é a percepção de facilidade de utilização, a importância ou o valor que dão às tecnologias digitais na saúde, a desconfiança ou a ansiedade que têm na sua utilização, a preocupação que têm e as preferências. Portanto, era este conjunto de perguntas que depois foram organizados em alguns fatores. E para vermos estes 5 fatores em geral, podemos olhar para eles, e nesta amostra temos pessoas que pensam numa escala de 1 a 7, com bastante facilidade de utilização, que consideram que é importante, com baixo nível de desconfiança, com alguma preocupação relativamente àquilo que as tecnologias digitais na saúde podem trazer de diminuição da qualidade dos serviços prestados, e nesta amostra uma clara preferência pelo digital. Então, com um bocadinho mais de detalhe cada um dos fatores, a facilidade de utilização, com perguntas como sou capaz de utilizar a internet para as questões da saúde, vemos que 68% dos inquiridos considera fácil a utilização das tecnologias digitais na saúde, há ainda 10% que considera difícil, e quem considera difícil são os mais velhos, os que têm menores níveis de escolaridade e de literacia de saúde e os que têm níveis de rendimentos mais baixos.
Relativamente à importância ou valor atribuído às tecnologias digitais na saúde, temos 58% das pessoas que está entusiasmado com estas tecnologias digitais na saúde e um grupo de 13% que não está convencido, e os mais entusiastas são os homens, os que têm maiores rendimentos e os maiores níveis de escolaridade. Relativamente à desconfiança, à ansiedade na utilização destas tecnologias digitais, temos 13% que desconfiam claramente e se sentem desconfortáveis com esta utilização, mas 54% está à vontade e confia, sendo que os mais desconfiados são, uma vez mais, os mais velhos, os que têm menos rendimentos, menos escolarizados, os com menores literacia de saúde e os com menos utilização da internet. Depois, a dimensão que me parece mais dispara e que é aquela que nós temos de considerar para o futuro e que tem a ver com a preocupação com a qualidade dos serviços de saúde. Itens como as tecnologias de saúde podem falhar e afetar os cuidados de saúde, ou os profissionais de saúde confiam demais nas tecnologias e, portanto, temos aqui uma questão da confiança, como o professor André Peralta falou, mas de outra maneira. As pessoas acharem que, se calhar, os profissionais de saúde têm demasiada confiança. E temos 57% destas pessoas, e vou repetir, são uma amostra de pessoas que estão frequente utilizadores de internet, que se preocupa com a possibilidade das tecnologias digitais piorarem a qualidade dos serviços de saúde. E esta preocupação é maior entre os menos escolarizados. Relativamente à marcação de consultas, 45% prefere o atendimento digital, há 23% que ainda prefere o presencial, e prefere o presencial principalmente as mulheres, os mais velhos, os que têm menores rendimentos, os que têm menor escolaridade e os que têm menor literacia digital. Portanto, de uma maneira geral, temos uma posição muito favorável. O aspecto menos favorável é a da preocupação com a fiabilidade, e nestes dados também podemos fazer uma análise relativamente à posição política das pessoas e ao seu estado de saúde autorreportado, e não há nenhuma relação entre as atitudes relativamente às tecnologias digitais na saúde e as posições políticas das pessoas, ou as suas ideias, ou os seus níveis de saúde e de bem-estar. Relativamente aos comportamentos, à utilização das tecnologias digitais nos últimos 3 meses, temos sobre receber, se alguma vez recebeu uma receita por mensagens, ou SMS ou por e-mail, 80% das pessoas, isso tinha acontecido nos últimos 3 meses, o que é congruente com os dados que nós tínhamos. Usar o site da DGS ou fez pesquisa na internet para obter dados de saúde, também temos apenas 34% que nunca fez. Marcar uma consulta para um profissional de saúde através do computador ou do telemóvel, um nível mais elevado, quase 50% que nunca o fez, e ter uma consulta temos um nível mais elevado ainda, 74%, o que quer dizer que há cerca de 25% desta amostra que neste período dos últimos 3 meses o conseguiu fazer. Quais são as apps mais utilizadas? São as de gestão de receitas e prescrições, de agendamento e lembretes de consultas, e depois as ligadas à saúde das mulheres e da aptidão física e dieta. São as apps e são normalmente as pessoas mais instruídas, com maiores rendimentos, aquelas que mais utilizam estas apps. Mais uma vez, também não há nenhuma relação entre esta utilização e algumas variáveis de posição política ou de percepção de saúde e de bem-estar. Para concluir, gostava de salientar que temos uma amostra de utilizadores regulares da internet e, portanto, não é de estranhar esta posição claramente positiva, globalmente favorável relativamente às tecnologias digitais na saúde, mas eu gostava de lembrar esta parte da preocupação com a qualidade dos cuidados de saúde, nomeadamente no desenvolvimento e na adesão dos profissionais às tecnologias digitais,
e, apesar de ser uma amostra com hábitos regulares de utilização de internet, não temos também uns níveis demasiadamente elevados de utilização de apps de saúde, nomeadamente, ou de marcações de consultas ou de mesmo de videoconsultas. E, finalmente, temos aqui claramente, apesar de termos uma amostra particular, dados claros de desigualdades no acesso à saúde digital. São sempre os menos escolarizados, os mais velhos, que têm menos rendimentos, menores níveis de literacia de saúde, quem menos confia nas tecnologias, quem se sente menos confortável na sua utilização e quem, depois, em termos de comportamentos, as utiliza menos. Portanto, diria que temos aqui espaço para melhoria e sabemos quais são os alvos a apontar. Muito obrigada.